Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou dar um início a uma série de 3 livros que tem a mesma abordagem. O tema central é trauma psicológico. Nessas 3 obras, de uma forma diferente, nos são apresentados 3 tipos de trauma, mas sempre no mesmo contexto, que é abuso infantil, seja sexual, violência física e psicológica. Bom, sendo para mim este vídeo um desafio, que na realidade eu tenho uma certa dificuldade de contatar com esse tema. Eu, sempre que possível, eu evito, tanto em livros como em filmes. Realmente isso me faz mal, né? Mas, devido a vamos colocar coincidência, eu resolvi trazer esse tema. Devido a quê? Há mais ou menos um ano atrás, acho que faz mais que um ano, eu comprei essa HQ aqui, só que eu comprei ela virtual, digital. Eu sabia, né, que falava de trauma de abuso infantil. Eu não gosto do tema, mas eu falei, não, eu vou comprar. Li e falei, não, é o suficiente. E deixei pra lá, sem intenção nenhuma de fazer qualquer vídeo. Esse ano, eu comprei ao mesmo tempo um livro e uma HQ. Eu comprei essa HQ do Batman, que é o herói que eu gosto muito, que é Gritos na Noite, ao qual fala, a sinopse é que se estão matando famílias, e o Batman e o comissário Gordon vão investigar. Não fala nada sobre abuso infantil. Na sinopse não tem nada disso. E eu comprei ao mesmo tempo esse livro, fazia tempo que eu queria ler, que é A Audição do Haruki Murakami. Também a sinopse é de um japonês de 42 anos, viúvo, e que está procurando uma esposa, parari, parará. Não fala nada sobre abuso. E lendo, os dois têm como tema central abuso infantil. Falei, bom, já que a insistência está parecendo gritante, eu vou falar então e vou fazer um vídeo sobre trauma psicológico no contexto de abuso infantil, seja ele sexual, seja ele de violência psicológica ou física. Ok? Então são 3 vídeos, tá? Porque senão fica muito cansativo e eu acho que não é interessante. Eu vou começar, eu optei, na minha opinião, tá? O que aborda de uma forma um pouco mais amena, menos sofrida, é a do Haruki Murakami, tá? Eu acho que tem aqui, tem uma linha de abuso infantil, mas não é tão assustador. No Batman já é um pouquinho mais pesado, né? Também o centro é o abuso infantil, só que é um pouco mais leve. O que dói no coração, de uma angústia, de uma tristeza profunda, é esse aqui. Esse sim é específico sobre abuso, e aqui é sexual. Então esse aqui é de chorar, esse aqui é realmente, você tem que ter estômago para ler. Hoje, tá? Como eu vou mostrando aos poucos, eu vou iniciar, tá? Com o Haruki Murakami. Pessoal, o mesmo de sempre. Embora eu não vá, né? É um livro de letrinhas, tá? Eu não vá contar a história no seu desenrolar. Eu vou apresentar os fatos que foram acontecendo, os principais, no meu ponto de vista, sobre o entendimento da história e do trauma. Então, como sempre, é óbvio que vai ter spoiler do começo ao fim.
Então, as pessoas que se incomodarem, primeiro leiam um livro, é da editora Darkside, tá? Primeiro leiam um livro e depois assistam um vídeo. Ok? Avisados? Para nós iniciarmos, eu vou colocar para vocês um entendimento meu sobre trauma psicológico. Não é nada muito conceitual a nível científico, mas é um entendimento que eu tenho sobre o tema. Né? Bom, pode ser trauma psicológico. Ele pode ser considerado trauma quando um fato acontece e uma emoção qualquer se congela, no sentido de tornar-se uma memória que acompanhará o ser por toda a vida, caso não seja ressignificado, tá? Caso não seja trabalhado. Uma marca definitiva no psiquismo da pessoa. Ou seja, a partir daquele episódio, a pessoa passa a direcionar a sua vida direta ou indiretamente em volta ao episódio, àquela emoção congelada. Levado muitas vezes inconscientemente por aquela emoção, que fica uma marca, é como se tatuasse no psiquismo aquela emoção que não se apaga. Em termos de dinâmica psíquica, a emoção que pode ser medo, vergonha, culpa, vai depender muito aí de cada psiquismo de cada pessoa. Congelada tem sua morada no cérebro, na parte que a gente chama de mesolímbica, que é aqui atrás, que é o reduto de todas as emoções, geralmente acionadas pelo instinto de autopreservação, a natureza mais básica do sistema psicológico. Portanto, trauma é quando o ser percebe e sente que a vida biológica ou psicológica está em risco. Então, quando a pessoa, no caso aqui a criança, que é o contexto, tá? Quando a criança passa por aqueles episódios, pode ser um, pode ser vários, né? Se torna trauma quando ela entende, porque não é qualquer sofrimento que se torna um trauma, tá? Para se tornar um trauma, o ser precisa entender de que a sua vida está sendo colocada em risco, seja a sua vida psicológica, seja a sua vida biológica. Ok? E eu vou destacar nessa história, eu vou falar uma sinopse e depois eu vou destacar os eventos que eu acredito que darão entendimento, né, sobre o desenvolvimento do trauma e tudo que acontece aqui, tá? Bom, o protagonista dessa história, e agora vocês me desculpem o japonês que é zero, né? Mas vamos lá. O Shigeharu Aoyama, ele é um viúvo de 42 anos, o qual é incentivado pelo filho a se casar novamente. Ele pede ajuda a um amigo, ambos são produtores, propaganda, estão ligados à área da produção, vamos dizer assim, qualquer tipo de produção, tá? E bolam, né, uma audição. O que chama, né, audição? O que é uma audição? Eles inventam uma história que eles precisarão de uma protagonista mulher num filme que será produzido. E bolam um perfil de que tipo de mulher eles vão precisar. E esse perfil, é claro, é o Shigeru que coloca. Então, o que ele quer na mulher? Ele quer isso, então eles colocam aquelas características, entre aspas, procurando uma artista que se adeque àquele papel. É claro que isso é um chamariz, tá? Não vai existir filme nenhum, mas é a forma como eles encontraram para achar aí possivelmente a futura esposa do Shigeharu.
ok? Então, assim, essa é a sinopse do livro. E aí vai se desenvolver, tá? Bom, já na primeira entrevista, tá? O Shigeharu, ele conhece a Asami e fica encantado por ela. E a partir daí, ele não quer saber mais de entrevista. Ele acredita que a Asami, ele encontrou a mulher da vida dele. Tá? Por um primeiro encontro, por uma primeira entrevista, ele simplesmente fica obcecado por ela e não quer saber de mais nada. O amigo reclama e fala que eles não podem, né, assim, acabar já numa primeira entrevista. Afinal, foi uma coisa que colocaram no rádio, tudo foi uma coisa meio, né, nacional, e eles têm que dar pelo menos aí o cabo das entrevistas. E ele concorda, tal. Só que a partir desse momento ele não está mais nem aí. Quem faz mais entrevista é mais um amigo do que ele, porque ele já definiu: a Asami é a mulher da vida dele, tá? E a história, ela vai decorrer a partir disso, dessa obsessão do Shigeharu frente a Asami. Todo mundo fala que ele tem que tomar cuidado, que não é assim, que ele precisa conhecer, mas ele, assim, ele congelou nela, ok? Bom, eu vou colocar aqui, como é uma resenha psicológica, eu vou colocar algumas coisas sobre a questão do Shigeharu. O que ele é? Ele é um mentiroso, tá? Porque no casamento, nos primeiros capítulos aparece assim, ele, enquanto a mulher já está muito doente para morrer e tal, e é colocado que ele trai ela assim, numa boa, né? Então, mentir. A audição é um engodo, é uma mentira, é uma trapaça. E tem a obsessão pela Asami. O mentir, pelo menos no meu entendimento, tá? Para o protagonista, é um comportamento presente na vida dele, podendo fazer parte do seu repertório de caráter. Atitude que o protagonista parece não se importar ou dar grande valor. Eu vou colocar aqui alguns episódios dele com a Asami, porque daí, né, depois ele entra em contato com a Asami e eles começam a marcar encontros para se conhecerem melhor, tá? Primeira coisa, o amigo dele fala: não, então a gente precisa saber mais ou menos quem é essa mulher. Na entrevista, ela coloca que participou também de uma entrevista para uma produção, numa produtora tal que eles conhecem o nome. E aí eles vão investigar. E o que esse amigo dele descobre é que esse produtor, naquela mesma época que a Asami fala, ele simplesmente desapareceu do mercado, ele sumiu. E há boatos de que ele perdeu os 2 pés. Mas eles não se aprofundam nisso. Ficam sabendo, o amigo dele acha muito estranho, mas o Shigeharu fala que não tem nada a ver, isso é uma coisa totalmente desvinculada à Asami, e deixa para lá. Num dos encontros, né, e o Shigeharu está com a Asami num restaurante, eles estão ali, e dá para ver a porta de entrada. De repente entra um rapaz na cadeira de roda, ele está com a coberta assim cobrindo as pernas, com a mãe, e eles estão conversando numa boa. Quando esse rapaz vê a Asami, ele empalidece, fica nervoso, ele e a mãe discutem e eles vão embora. O Shigeharu observa aquilo e para ele achou estranho tal, né? Porque ele viu o rapaz olhar para a Asami, mas ele acha que não tem nada a ver, né? O que teria a ver isso? E ele também passa um pano de fundo e deixa para lá, ok? Bom, sobre a Asami, depois de vários encontros, o Shigeharu está prestes
pedir ela em casamento. E ele fala para ela que ele conhece muito pouco sobre ela e que ele gostaria que ela contasse um pouquinho. E aí ela fala do passado dela. E olha o que ela coloca. Ela conta da separação dos pais, quando era muito pequena, e que foi morar com uma tia, ao qual maltratava fisicamente, passou muito frio, muita fome. Ela era violentamente espancada por essa tia, ia para o hospital, até que o momento que tiraram ela da mão dessa tia, antes que ela viesse a óbito. A mãe dela, nesse período, já havia se casado novamente. E ela foi morar com a mãe e esse padrasto. Quando ela entra na casa, esse padrasto, automaticamente, quando a vê, ele tem uma reação tão forte, negativa. Ele acha ela suja, ele acha ela feia. Ele não quer saber da presença dela. Então, ela fica ali morando com eles, mas ela é proibida de estar no mesmo ambiente que ele. Ela fica sempre no quarto isolada para comer, ela come na cozinha. Ele não suporta olhar para ela. E a mãe deixa para lá. Ok? Nesse intervalo também, a mãe resolve colocá-la numa escola de balé. E ela vai muito bem, tanto que depois ela ganha uma bolsa num famoso estúdio do Japão e está indo tudo bem. Só que ela sofre um acidente. Ela cai, se machuca, ela mesma, né? E ela machuca o quadril. Então, como bailarina, ela continua, né, dançando, mas como bailarina, como profissão, já foi, tá? Então esses são alguns detalhes da vida da Asami, tá? O livro segue. Eles resolvem ir. Shigeru assim tá doido pra pedir ela em casamento, mas antes disso eles resolvem ir para um resort para se conhecerem intimamente. Lá eles se conhecem, só que um pouquinho antes o Shigeru revela que tem um filho, que até então ele não havia falado nada, mas para ele tinha importância assim, né? No relacionamento deles, qual a importância do filho. E ele conta nessa noite que ele tem um filho, ele é um jovem adulto, na faixa aí dos seus 18, 20 anos mais ou menos. Ela aparentemente não fala nada, continua ali no envolvimento entre os dois e aparentemente tudo bem. Só que no dia seguinte ele acorda muito, mas muito mal. Praticamente assim paralisado. Muito mal-estar, ele não conseguia erguer a cabeça. Como se ele tivesse sido drogado. E fica ali naquele desespero e vai, e vai, e vai. Ele não vê a Asami não está no quarto. Assim, sumiu as coisas dela. Mas ele fica um tempo aí até que aquela dormência, até que aquela coisa vai passando, tal, vai. Ele pergunta depois pro pessoal do hotel se tinham visto, e eles falaram que viram, que ela tinha saído super cedo, mas não tinha falado nada, simplesmente ela foi embora. Só que ela deixa um bilhete para ele no criado mudo, e que está escrito: não perdoo mentira. E ela simplesmente some, desaparece, vira fumaça. E não a vê mais. Procura ela por todo o canto, vai no endereço que ela tinha dado para ele, não acha. Bom, esse é até o finalzinho do livro, tá? E aí agora eu vou fazer as considerações em termos da dinâmica psíquica dos dois, tá? O Shigeharu, ele é um homem acostumado a mentir e sem se dar conta das possíveis consequências. Se envolve com uma mulher que tem horror à mentira.
mas ao qual nada acontece e ele fica obcecado por ela. No caso do Shigeharu, eu entendo que o que aconteceu com ele em relação a ela foi o que a gente chama de complementariedade patológica. O que é a complementariedade psicológica? Constituindo-se numa paixão. É onde nada vê, nada percebe, a não ser a sua amada idolatrada. A complementariedade patológica, no caso do Shigeharu, se deve a uma complementação de seu comportamento de mentir, que ele tinha dentro dele, que era dele, com o dela. Isso fez com que nele houvesse essa complementariedade patológica em relação a características que os dois tinham. Acontecia de forma diferente no psiquismo de cada um, mas existia a questão da mentira, os dois tinham. Entende? Por isso que a gente fala que é uma complementariedade psicológica, porque ele teve tantos indícios, tantas as pessoas alertaram ele e nada ele via, nada ele queria saber. Ele simplesmente, essa é a mulher da minha vida e ponto. Quando acontece isso é porque na verdade houve um movimento psicológico ao qual a pessoa não consegue sair. Ok? E aí, é claro, a complementariedade psicológica do casal é inconsciente, tá, pessoal? Estou colocando isso como um conhecimento do que ocorreu. Para ele foi paixão. Para ela, no primeiro momento, foi uma oportunidade. Tá? A complementariedade, no caso, ocorreu só dele para ela e não dela para ele. Ok? No caso da Asami, aí tem o trauma psíquico, que depois vai ter o seu desfecho. Tá? Então, todo esse sofrimento que ela passou, primeiro o fisiológico da tia, né? Onde a espancava, machucava, feria e tal. Depois foi o psicológico do padrasto, que falava que ela era feia, horrível, que ela fedia e tudo mais. O que eu entendo é que o balé teria sido um fator de ressignificação de todo esse sofrimento. Eu vou ler só um trechinho para vocês do que ela fala, do que o balé significava para ela. Então, por isso que eu entendo, tá, que o balé, se tivesse dado certo, tá, se ela não tivesse sofrido o acidente, né, talvez ela teria ressignificado todo esse sofrimento. E que quando ela está contando para o Shigeharu sobre a vida dela e ela fala do balé, ela fala assim, ó, não sei explicar direito, mas é como se desenvolvesse um tipo de complexo e não acho... que ele está falando. Não é essa parte que eu quero, essa parte é do Shigeharu. Deixa eu ver aqui. Ela coloca aqui. Há muito tempo a minha mãe, bem, ela gostava muito de tomar umas outras. Não, mas não é. Tem uma parte aqui na página 94 eu coloquei, mas não é isso que eu tô querendo passar para vocês. Deixa eu ver se é aqui.
Aqui, ó, ela está falando da experiência dela com o balé. Ela fala assim: pois então, é difícil de explicar, mas quando eu começo a suar, ela está falando do balé, tá? Eu sinto como se conseguisse ver as coisas ruins e os pensamentos ruins saírem de mim junto com o suor. Tem sempre um espelho nos estúdios de dança, não é? Quando faço um passo, olhando o reflexo do meu corpo no espelho, acho que deve saber. Mas passo significa passo. Ou quando consigo fazer um passo novo e vejo o meu corpo dançar de forma bem elegante, me sinto revigorada de ver que de alguma forma consegui incorporar algo belo ou uma imagem bela. Eu acho que provavelmente foi assim que conseguiria ir esquecendo os pensamentos desagradáveis. Isso é uma mentira dela, né? O que ela se sentia muito bem, ok, por isso que eu falo que se o balé tivesse dado certo, ela poderia ter ressignificado, mas não foi o que aconteceu, tá? Ao machucar o quadril, o impedimento, a sua imobilização, para ela tem um significado de mobilizar a vida. Acabou sendo mais um fator de sofrimento a somar na sua vida. E quando se entende que a sua oportunidade de ser alguém na vida se esvai, o psiquismo protege de alguma forma, traduzidos em mecanismos de defesa. A dimensão desse sofrimento parece ter resultar no acionamento de 2 mecanismos de defesa, no caso dela, tá? Que nós denominamos pela psicologia como dissociação e deslocamento. O que são isso? De uma forma bem simples, tá, pessoal? Na dissociação, a Sami inverte o papel de perseguida, tanto pela tia, né, dessa coisa dela ser perseguida, de caça, ela passa a ser a caçadora. E o deslocamento, ela elege o seu algoz na figura do masculino, o padrasto. Né? Ela desloca aquela emoção negativa dentro dela e ela o padrasto como imagem, né, que na verdade tem participação nisso tudo, e o gatilho dela é a mentira. Então toda vez que um homem mente para ela, que engana, que trapaceia, surge a caçadora, transferindo sua imobilização aos seus algozes. É importante ficar claro que este mecanismo acionado na história de Asami não são os únicos mecanismos de defesa, tá? Temos outros, mas tudo vai depender da história e principalmente de como cada ser percebe, sente, entende e vivencia o seu trauma. Ok? Bom, e aqui é o verdadeiro spoiler mesmo, porque aqui eu vou falar o final, tá? Então, durante o final de semana que eles resolvem sair e que ele conta a Sami sobre o filho, tá? O que isso provoca nela? Já existia a questão, porque depois lá nos encontros deles, ele fala sobre a verdadeira intenção da audição, que tudo foi um plano, tal, e ele explica certinho. E ela aparentemente aceita, tá? Tranquilo para ela. Mas ela que tem a mentira como algo super inadmissível na vida dela, fica, sabe aquela pulguinha. Quando ele fala do filho, ela entende que mais uma vez é uma mentira. E aí se confirma. Ela tem para ela a confirmação de que ele é um mentiroso. Por isso que ela deixa o bilhete: eu não perdoo mentira. Entende? E ela se vai.
Só que, né? Tudo isso vai ter um desfecho. Lembre-se, o mentiroso merece justiça. E a gente pode linkar com aquilo que nós vimos nos 2 momentos, que é o produtor que falavam que ele tinha perdido os 2 pés e o rapaz que entra na cadeira de roda não se vê porque está com uma coberta. Mas, pelo desenrolar da carruagem, ela também teve contato com esse rapaz. Justiça para ela é imobilidade. E o que ela faz? Ela decepa o pé dos mentirosos. Essa é a justiça dela. No final, ela entra, ela desapareceu, mas daí uns 2 meses ela consegue entrar na casa do Shigeharu, ele está sozinho. Logo que ela entra lá, aplica uma injeção nele, que ele fica não inconsciente, mas ele fica imobilizado. E aí, para quem quiser, tá? Vai ser aí todo o repertório do que ela vai tentar fazer, tal. Ela vai tentar cortar os pés deles, ó. Mas existe aí todo um desenrolar, tá? Que eu vou deixar para quem quiser ver aí. Eu só vou colocar uma coisa que é importante, que o próprio autor coloca. Quando o Shigeharu está no chão, porque ele consegue, né, dar um blackout de luz e ela vai ter que procurar no painel e tal, e enquanto ela fica procurando, ele está ali tentando, né, entender tudo isso, e ele coloca o seguinte, né, o autor faz uma explicação, né, sobre a Asami, e ele coloca o seguinte: ele coloca aqui, ó, a primeira coisa que sentiu quando notou que Asami Yamasaki talvez quisesse matá-lo, por mais estranho que pareça, não foi medo, mas uma estranha satisfação, como se finalmente tivesse conseguido terminar de montar um quebra-cabeça. Não houve nenhum mal-entendido, ela só não conseguia perdoar ou aceitar a existência, isso é o que ele pensa, né, de Shigeruko. Ela ainda não havia superado o trauma de crescer sendo espancada pelo padrasto, que a insultava dizendo para ela não aparecer na frente dele. Ela ainda carregava esse trauma e continuava vivendo com ele. A lógica dela era que todos os homens que atraíam ou mentiam, para ela eram iguais ao seu padrasto. Portanto, todos eles deveriam ter os pés amputados para ficarem mais parecidos com ele. E aqui o autor coloca uma informação de como que ela se tornou, né, essa justiceira e de uma forma tão inusitada. É claro que está ligado à imobilidade, é uma projeção dela, né, da imobilidade dela, ela coloca, né, como justiça a imobilidade ao outro. Mas como que isso? E aí ele coloca assim, ó: tirando as horas em que trabalhava, essa Asami, tá? Por meio período para poder pagar as despesas que tinha, ela dedicava todo o seu tempo livre se preparando o próximo plano. Ela ficava íntima de um homem e imediatamente começava os preparativos para cortar os pés dele, caso ele viesse a ficar igual ao seu padrasto. Durante a adolescência, esses planos ficavam apenas na sua imaginação e nunca chegaram a se tornar realidade, pois ela não tinha as ferramentas necessárias para executá-lo. Foi assistindo a um programa de culinária da TV que ela descobriu um cortador, um fio de aço com um anel em cada extremidade para encaixar os dedos. O chefe de cozinha usou a lâmina em fio para cortar sem nenhum esforço um pernil de porco com osso e declarou que esse era o melhor instrumento para cortar carnes com osso
e que com ela também era possível cortar um salmão e atum em postas com extrema. A Sami ainda pesquisou, tá, sobre medicamentos e descobriu como obter. Isso aí ele vai falar que sabe um monte de medicamentos tal, que ela acabou se tornando especialista. E foi assim que ela se tornou a justiceira. Tá? Bom, no final do embate entre ela e o Shigeharu, né, ela corta um pé dele, ele consegue assim se arrastar tal, e consegue ir lutando com ela tal, ele consegue derrubar ela fica na escada, ela fica meio zonza tal, não sei o que, isso vai dando tempo até que o filho chega e mata ela, tá? Então esse é o fim da Asami. O Shigeharu fica sem um pé e a Asami é morta. Agora, olha a questão. O filho, quando mata ela, tá? A Asami morre balbuciando. Mentiroso. Mentiroso. Vocês viram o poder do trauma? Bom, posso entender que ambos foram vítimas de si próprio, né? Ambos envolvidos inconscientemente com o seu repertório psíquico, ocasionando um desfecho mortal para a Sami, que no meu entender estava envolvida psiquicamente com suas experiências de maus tratos e mobilização, direcionando sua vida pregressa a vivenciar o que psicologicamente faz sentido para ela desde pequena. Paixão, uma emoção que geralmente está associada à complementariedade patológica, paixão nesse sentido, tá? Existem paixões que não necessariamente são alimentadas pela complementariedade, mas no sentido do Shigeharu, nessa obsessão, nessa coisa obcecada, geralmente tem um enlace de temas inconsciente entre ambos, tá? Onde uma emoção viva, mas inconsciente, ronda o psiquismo. E quando encontra o seu par, essa se conecta à consciência, resultando nos comportamentos obsessivos, onde a pessoa se funde à outra, no sentido de ir perdendo sua identidade em prol do outro. Essa complementariedade pode ocorrer, e geralmente, eu diria que ocorre geralmente com os dois ou com um. No caso do Shigeharu, ocorreu só com ele, né? Mas a gente vê aí um monte de situações de homicídios, né? Frente a paixões. Aos poucos, a pessoa vai perdendo a identidade em favor do outro, na ilusão, na fantasia que o outro é sua metade, mas que, na verdade, o outro lhe rouba sua expressão na vida. O resultado é eu e o outro somos um. Gente, isso não é nada romântico. Isso não é nada bonito. Tá? Paixões desse tipo geralmente dão em tragédias e muito sofrimento. Essa fala romântica absurda de que a metade da laranja, isso é uma roubada. O amor é uma união de duas almas, não é a fundição de duas almas. É a complementariedade no sentido de que existe um envolvimento, mas eu sou eu, ele é ele. Não existe essa fundição, não. Essa fundição é patológica. Essa coisa de que eu e o outro somos um, isso geralmente dá encrenca e muito sério, tá? No amor saudável, eu, mas uma soma, o outro nos complementam. Os dois permanecem com as suas identidades,
dentro de um relacionamento de soma e não de dissolução. Ou seja, companheiro ou companheira, não importa, é uma soma. O verdadeiro amor é uma soma, não é uma dissolução. Ok? Então, nessa história, nós temos a questão da obsessão do Shigeharu, somado, é muita coisa, né? Somado ao trauma da Asami. Não podia dar muito certo, não é? É isso. Esse é o primeiro contexto do trauma. Tá? Eu achei um pouco mais leve, não tanto, né? Mas um pouquinho mais leve em termos do trauma, né? Pelo menos assim, não tão, sei lá, não tão difícil de ler, vamos dizer assim, né? A mim, pelo menos, não tanto impacto. Embora, vou te dizer uma coisa, seja muito sofrido, né? Acabar com a vida de uma pessoa. E no próximo, é um pouquinho mais pesado. Tá? Então o próximo é uma HQ do Batman, Gritos na Noite. Também vai ter um contexto aí de abuso sexual. Ok? E é isso. Espero que tenham gostado. Pessoal, se inscrevam, comentem, deem um okzinho se vocês gostaram. É importante para o canal. E eu agradeço. E nos vemos no próximo olhar.